Empate com fedor de rebaixamento. É sobre isso o vídeo de hoje, o pós-jogo de Fluminense 1, Internacional 1, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, nada bem com os tricolores, não vou nem perguntar se está tudo bem com vocês. O Fluminense ficou no empate em 1-1 no Maracanã contra o Internacional de Porto Alegre. Mais de 40 mil tricolores estiveram no Maracanã, empurraram a maior parte do tempo, embora alguns imbecis já estavam vaiando no primeiro tempo, possivelmente imbecis organizados, e o Fluminense fez uma partida medíocre. Quando eu falo medíocre, eu falo em mediana. Os bons momentos que o Fluminense teve durante o jogo foram os momentos em que ele tocou a bola, em que ele aproximou os jogadores e acabou criando as jogadas, marcou alto, e acabou criando as jogadas que levaram a bola na trave do Cano e ao gol do Ganso. Fora isso, um festival de chutão, um festival de chuveirinho, um festival de tudo que a gente disse que aconteceria no pré-jogo. Porque não precisa ver mais de um jogo do Mano Menezes no Fluminense para saber como que o Fluminense vai jogar com o Mano Menezes. É isso, é o futebol tradicional dele. É um técnico que vai mexer e troca lateral por lateral, centroavante por centroavante, volante por volante, meia por meia. E a única alteração diferente que ele fez foi tirar o volante improvisado de meia, o Alexander, e colocar um ex-jogador em atividade que errou todas as jogadas, que é o Douglas Costa. E eu digo que tem fedor de rebaixamento porque o Fluminense tem um aproveitamento de 16% até agora no campeonato. É óbvio que tem muito jogo pela frente, tem mais 24 partidas, 24 sofrimentos para a torcida do Fluminense, mas o time não dá pintas de reação, não demonstra que vai reagir. É verdade que não tivemos o Marcelo em campo, o Cano está meia boca fisicamente, e o seu reserva, o John Kennedy, não quer mais nada com futebol, está ali não sei para quê. Mas também é verdade que as granadas sem pino colocadas por Mário Bittencourt no elenco do Fluminense estão explodindo. A primeira vítima foi o Fernando Diniz, o técnico que salvou o Mário Bittencourt do ostracismo total. O Mário não contratou o Fernando Diniz achando que seria campeão da Libertadores. Ele fala isso, mas nem ele acredita nisso. Ele contratou o Fernando Diniz para acontecer exatamente o que aconteceu esse ano. Caso os resultados não viessem, a torcida ficaria contra o Fernando Diniz e não contra ele, Mário Bittencourt. Como tinha contratado o Abel Braga, que matava tudo no peito, com a sua história, com a sua tradição no clube, o Abel matava todos os problemas no peito e as críticas não chegavam ao Mário Bittencourt. E o Fernando Diniz levou o time do Fluminense ao título da Libertadores e isso fez com que o Mário Diniz tivesse aquilo que ele mais gosta, que são os holofotes. O Mário Bittencourt é um ególatra, precisa urgentemente de uma terapia, talvez um tratamento psiquiátrico. Porque não é possível que alguém coloque os seus sonhos, os seus devaneios acima do clube e contrate tanta velharia como ele fez. Tanto ex-jogador em atividade como ele fez e não é de agora. Começa lá atrás como vice-presidente de futebol na gestão Peter Sinsen, onde ele contratou Ronaldinho Gaúcho, que nem o Querétaro do México queria mais. Mas ele contratou e ainda se vangloriou que deu um chapéu no Eurico Miranda. Um chapéu caro, muito caro para o Fluminense. Que era um time até a chegada do Ronaldinho Gaúcho e foi outro time depois da chegada do Ronaldinho Gaúcho. Até a chegada do Ronaldinho Gaúcho, o Fluminense poderia ser líder do campeonato caso vencesse o Vasco no Maracanã e perdeu por 2-1. A partir dali foi uma desgraça e se salvou do rebaixamento no final da temporada. Mas não foi só o Ronaldinho Gaúcho, Guilherme Santos, Giovani, Marlone, Lucas Gomes, falecido Lucas Gomes, Osvaldo, Wellington Paulista. Quem não se lembra da foto patética do senhor Mário Bittencourt abraçando o Wellington Paulista? E aí depois virou presidente, a culpa é sempre do passado, mas gastou muito dinheiro com Egídio, Danilo Barcelos, Henrique, Manuel, Casares, Bobadilha, Abel Hernandes, Marrone. E agora Renato Augusto, Douglas Costa, Terãs, Antônio Carlos, que até não foi tão mal, foi mal, mas não foi tão mal ontem,
né, e Gabriel Pires. A torcida não aguenta mais Renato Augusto, não aguenta mais Gabriel Pires, não aguenta mais, sobretudo, Douglas Costa. E deveria não aguentar mais o Terãs também. Mas é isso que a gente vai ter, tirando espaço dos meninos da base, né, e a base que também está sendo demolida no Fluminense. O Fluminense é 15º colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20. 15º colocado no Campeonato Brasileiro Sub-20. E os meninos que sobem não jogam. E não jogam porque não são preparados para jogar no profissional. E aí são emprestados, como o João Neto, que está lá na reserva do CRB. Né? Como o Fluminense destruiu a carreira do Wallace, emprestando para aqui e para lá e não aproveitando o Wallace no time de cima. E assim vai destruindo carreiras de jovens promissores para ter quem? Douglas Costa. Se a diretoria do Fluminense tivesse um pingo de vergonha na cara, rescindiria já o contrato do Douglas Costa. Ah, mas tem multa. Foda-se. Rescisão já do Douglas Costa, do Gabriel Pires, do Renato Augusto, do Terãs, que estão apenas comendo dinheiro que o Fluminense não tem e colocando o Fluminense numa situação para lá de desesperadora, quase inevitável, quase irreversível o rebaixamento do Fluminense. Não pela pontuação em si, né? O Fluminense não tem tantos pontos a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, são 5 pontos, mas pelo que joga e pelo que dá a entender que vai jogar na mão de um ex-treinador em atividade. A torcida de coletiva, né, que ficou todo mundo empolgado, e aí eu nem vou criticar a torcida de coletiva porque o desespero é grande. E aí quando você usa só o coração, você tem esperança em qualquer coisa. Eu li de uma pessoa super séria no Twitter que ela está com esperança porque viu coisas diferentes do que via anteriormente com o Fernando Diniz e mesmo com o Marcão. E realmente, só que foi muito ruim. Foram dezenas de chutões e todos voltaram. Nenhum gerou absolutamente nada. Dezenas de chuveirinhos e nenhum gerou absolutamente nada. O Fluminense não joga futebol. O Fluminense se livra da bola. E não pode ser assim, com tanto jogador técnico como André, Martinelli, Ganso, Keno. O Fluminense não pode, o Marcelo quando voltar, o Thiago Silva quando estrear. O Fluminense não pode ser refém de um modelo papai e mamãe de jogar futebol. 1-1, resultado trágico. E agora vem 3 jogos fora de casa, Fortaleza, Cuiabá e Criciúma, não nessa ordem. 3 jogos dificílimos fora de casa. Eu só peço uma coisa, só digo uma coisa pro Fortaleza. Na cara não, para não estragar o velório. Grande beijo, grande abraço e fora Mário Bittencourt.